Salve, salve, amiguinho! Beleza? É isso aí, galera! Muito bem-vindo ao canal Geografia de Elite com o professor Léo Odrigivoel. Tranquilinho? Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, onde nós preparamos um tema bastante legal, uma aulinha sensacional, ok? Para você mandar bem aí nos seus estudos. Fechou? Qual é o nosso tema, amiguinho? Relevo brasileiro, beleza? Mas espera aí, antes de começarmos, aproveita que você está nos assistindo, já dê o seu likezinho, já deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os seus amiguinhos, beleza, galera? É isso aí, agora sim, agora nós vamos começar a falar sobre o relevo brasileiro, suas características, amiguinho. Quais são elas? Pô, sensacional. Olha aqui, ó. Relevo brasileiro é de origem antiga. Né? O território brasileiro é de formação antiga, é muito antigo, lá do pré-cambriano, terrenos arqueozoico, proterozoico. Então, desde lá o início de consolidação da crosta terrestre, né, que o território brasileiro vem se construindo. Bacana? Então é um relevo muito antigo. Se é muito antigo, há muito tempo vem sofrendo a ação dos agentes externos, dos agentes de desgaste, de erosão do terreno, beleza? Então, muito desgastado. Então nós não vamos encontrar aqui no Brasil grandes elevações. Olha, altitudes são modestas. Por quê? Por ser antigo, por ser muito desgastado. Beleza? Outro ponto importante. Predomínio aqui de terrenos cristalinos e sedimentares. Então o relevo brasileiro será cristalino, será sedimentar. Lembram lá da estrutura geológica do Brasil? 36% do território brasileiro de estrutura cristalina, 64% do território brasileiro estrutura sedimentar. Muito bem. Então nós temos um relevo cristalino e principalmente um relevo sedimentar. Por quê? Se 64% do território brasileiro é de estrutura sedimentar, bacias sedimentares, então isso quer dizer que a maior parte do território brasileiro é composto, é formado por uma estrutura de relevo sedimentar predominante. Fechou? E aí, as principais formas de relevo: os planaltos, as depressões, as planícies, o que nos leva a concluir que planaltos e depressões predominam no território brasileiro, em 95%, enquanto que as planícies, né, se concentram apenas em 5% do nosso território. Fique atento a esse detalhe, amiguinho. Não vacila, mano. Beleza? Isso que é importante, você tem uma noção geral dessas características. Pô, antigo, desgastado, altitudes modestas, e também se explica por quê? Porque no território brasileiro não houve o processo de orogênese. Não tivemos aqui a formação das cadeias montanhosas recentes, dos dobramentos modernos. Beleza? Ó, não tivemos aqui orogênese. Ok? Que caracteriza o processo de formação das montanhas recentes, das montanhas jovens, ok? Temos montanhas aqui, uma nova classificação, sim. Superfícies acima de 300 metros passam a ser consideradas também montanhas. Mas que montanhas são essas? Se não tivermos dobramentos modernos. Dobramentos antigos, em estruturas arqueadas. Beleza? Então, guardem essas características: antigos, desgastados, altitudes baixas e médias, altitudes em média aí 800 metros, ok? Formação cristalina sedimentar, predominando planaltos, depressões e planícies, principalmente planaltos e depressões, e importante, a não ocorrência de orogênese. Por quê? Porque o Brasil está no centro da placa sul-americana. A orogênese ela ocorreu em áreas de contato de placas, a exemplo da Cordilheira dos Andes, amiguinho. Beleza? Agora vamos ver as classificações para o relevo brasileiro. São três. Três fera bravas organizaram o relevo brasileiro.
Vamos começar pelo primeiro aí, pela primeira fera brava. Haroldo de Azevedo, galera. Essa classificação da década de 40. Beleza? Década de 40. Pô, Haroldo de Azevedo organiza o relevo brasileiro a partir de que critério? O critério altimétrico, amiguinho. Altitude. A quantos metros a superfície vai estar acima do nível do mar? Diante desse critério altimétrico, ele organiza o relevo brasileiro, o território brasileiro, em 8 unidades de relevo. 4 planaltos, 4 planícies. Quais são esses planaltos? Planalto das Guianas, Planalto brasileiro, aí esse Planalto brasileiro dividido em Planalto Central, Planalto Atlântico e Planalto Meridional, beleza? Meridional, Atlântico Central e Guianas. 4 planaltos, bacana? E 4 planícies. Planícies amazônica, planície costeira, planície do Pantanal e a planície dos Pampas. Olha aí, 8 unidades de relevo, amiguinho. Bacana? Então, para o Haroldo de Azevedo, toda a superfície até 200 metros, planície. Acima de 200 metros, planalto. Fechou? Essa é a base desta classificação que você precisa saber. Ah, mas é antigo, ainda cai? Necessariamente ainda não cai. Mas é importante que você tenha aí elementos, né, para entender aí a evolução dessas classificações, como o relevo brasileiro vai se organizando a partir de diferentes épocas, diferentes momentos e diferentes pensamentos. Bacana? A classificação seguinte, do Absaber, ok? Da década de 60. Meu, esse cara, fera aqui, esse fera, ele vai mudar um pouco a análise, ele vai fazer uma mudança, né, na análise do Haroldo de Azevedo. Por quê? Porque ele não vai considerar a altimetria. Ele vai considerar o quê? Os processos morfoesculturais. A partir do que? Erosão, sedimentação. Ele vai partir do processo de ação dos agentes externos na modelagem do relevo. Então, a partir desse processo erosão, sedimentação, em substituição à altimetria, ele reorganiza o relevo brasileiro em 10 unidades, sendo 7 planaltos, 3 planícies. Ok? O que muda? Então vamos lá. Os planaltos. Olha aqui. Planalto das Guianas continua. O Planalto Central, ele é dividido. Planalto Central e Planalto Maranhão-Piauí. Beleza? O Planalto Atlântico também sofre uma divisão. Passa a existir o Planalto Nordestino e o conjunto de serras e planaltos do Atlântico Leste e Sudeste. O Planalto Meridional se mantém. E um detalhezinho, onde era a planície aqui, a planície do Pampa, né, dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, agora passa a ser o Planalto Uruguaio Sul-Rio-Grandense. 7 planaltos, amiguinho. E 3 planícies. Só que ele passa a reorganizar também a ideia de planície. Por exemplo, nós temos a planície amazônica aqui, passa a ser agora planícies e terras baixas amazônicas. A planície costeira passa a ser agora planícies e terras baixas costeiras. E a planície do Pantanal que se mantém. Tranquilo? Então temos aqui 10 unidades de relevo organizada a partir do processo de formação. Logo, todo o planalto será formado, tem como origem o processo erosivo, enquanto que a planície, o processo de sedimentação. Tranquilo? Suave aí para você, guarda essa ideia, não esqueça. Yes! Vamos para o terceiro fera brava aqui. Essa classificação, década de 90,
mas ela começa a ser organizada antes, a partir do projeto Radam Brasil. Um projeto que tem como início fazer levantamento do espaço amazônico e que posteriormente, lá para os anos 70, 80, né, década de 70, 80, ele é estendido para todo o território nacional. Diante disso, Jurandir Ross começa, né, ele vai compilar dados, ele vai fazer uma coleta de dados e a partir dessas informações obtidas no projeto Radam Brasil, ele vai organizar a sua classificação para o relevo brasileiro. Quais os critérios que ele utiliza, amiguinho? Ele vai utilizar o critério morfoestrutural, morfoescultural e morfoclima. Morfoestrutural é a base geológica, cristalina ou sedimentar, juntamente com a altimetria aqui do Haroldo de Azevedo. Esse fator altimétrico também vai ajudar aí Jurandir Ross a definir aí a classificação das suas unidades de relevo. Beleza? O morfoescultural, a ação dos agentes externos na modelagem do relevo. Fundamental aqui, por exemplo, no ABSAB, elaborar a sua classificação a partir da erosão e sedimentação. E o morfoclima, a ação dos climas antigos e recentes na modelagem, na formação do relevo. Beleza? A partir desses três critérios, morfoestrutural, morfoescultural e morfoclima, ele dá uma nova cara, ele muda completamente a classificação do relevo brasileiro, porque nós não vamos mais ter 8 unidades, não vamos mais ter 10 unidades, passamos a ter agora 28 unidades de relevo, amiguinho, sendo assim distribuídos 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Perfeito? Detalhezinho. Pô, Léo, então quer dizer que eu tenho que saber as 28 unidades de relevo? Não, não, amiguinho. Para com isso. Tá? Qual é a dica? Que você precisa saber a organização do relevo nessa região que você mora, no estado que você mora, ok? E também da região onde você pretende prestar os vestibulares, ok? Então vai uma dica aí para você, nada de ficar decorando 28 unidades de relevo, não, nada de maluquice, mas pelo menos você sabe da região que você está e a região que você vai prestar o seu vestibular, beleza? É aí a diquinha que a gente dá. E para fechar, não esquecendo, a dica para não esquecer, já falamos, você não pode esquecer, tanto para o Jurandir quanto para o Absaber, é isto aqui, ó. Planaltos e depressões se formam pela erosão, pelo processo de desgaste, enquanto que as planícies se formam pelo processo de acumulação, pelo processo de sedimentação. Guardem essa dica aí para essas duas classificações. É claro que esta é a mais recente, mas nós não podemos destacar ou descartar, tá, as classificações anteriores, que são muito importantes, porque esses caras aqui quase não basearam-se nos seus conhecimentos, eles percorreram o território nacional. O Jurandir Ross leva uma grande vantagem porque ele aproveita-se do projeto Radam Brasil, sensoriamento remoto, imagem de satélite e um levantamento mais preciso do território brasileiro. Tranquilo? É uma classificação moderna, atual, é importante saber, mas precisamos também saber as classificações anteriores. Beleza? Feito aí as características do território brasileiro, do relevo brasileiro, a classificação do Haroldo de Azevedo, do Absaber e a mais recente, a classificação do Jurandir Ross. E para fechar, claro, não esquecendo isso aqui, frisando novamente, planaltos e depressões se formam pelo desgaste, pela erosão, enquanto que as planícies se formam pela sedimentação. Fechou? É isso aí, é molezinha que informações básicas sobre as classificações e características do relevo brasileiro, amiguinho. Agora você pode dar aquele like, pode se inscrever, pode compartilhar, pode assistir 1, 2, 3, 4, 5 vezes, belezinha. Fechou? Eu vou dar uma saidinha, a tela vai ficar aqui, a luzinha vai ficar aqui prontinha para você. Dê aquele print, é isso aí. Sucesso, amiguinho. Aquele abraço, valeu, é nóis. Yes!